Você já parou para pensar que talvez as críticas que mais te ferem não falem realmente sobre você, mas sim sobre quem as disse? E se eu te contar que existe um caminho para nunca mais ser dominado por essas palavras, para transformar dor em força e silêncio em poder? Hoje eu vou te revelar segredos profundos que Carl Jung deixou como pistas e que podem mudar a forma como você enxerga a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Mas atenção, o que você vai ouvir aqui não é apenas conhecimento, é uma jornada que pode transformar a sua mente e a sua vida. Por isso, eu peço, assista esse vídeo até o final, porque cada parte se conecta e revela um passo essencial dessa transformação. E antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu prometo. O que você vai descobrir aqui pode ser o início de uma nova forma de viver. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive presa a um piloto automático emocional? Basta alguém soltar uma frase atravessada, um comentário irônico ou uma crítica mal intencionada, e de repente o humor muda, a energia despenca e a mente começa a girar em espiral. É como se um simples gatilho tivesse o poder de sequestrar completamente a sua paz. Mas aqui está a verdade que poucos entendem. Você não é obrigado a reagir imediatamente a tudo o que acontece ao seu redor. Existe uma diferença profunda entre reagir e responder. E quando você compreende isso, recupera um poder imenso sobre si mesmo. Quantas vezes você passou horas ruminando sobre algo que ouviu? Quantas vezes deixou que uma única frase estragasse seu dia inteiro? Esse é o preço de viver no modo reativo. Mas responder é completamente diferente. Responder significa pausar, respirar fundo, olhar para dentro e decidir conscientemente se aquela situação merece mesmo sua energia. Muitas vezes você vai perceber que não vale a pena entregar seu equilíbrio a quem só quer provocar. Esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta é o que diferencia quem vive em caos interno de quem constrói verdadeira fortaleza emocional. É nesse espaço que nasce a sua liberdade. E quando você pratica isso, começa a perceber algo ainda mais poderoso. Muitas das palavras que te atingem não são realmente sobre você. São reflexos de quem as disse, sombras projetadas de um mundo interior que não pertence a você. É aqui que entramos em um segundo segredo revelador, algo que Carl Jung chamou de projeções psicológicas. E é exatamente nesse ponto que tudo começa a mudar. Porque quando você percebe que a maior parte das críticas, julgamentos e ataques emocionais não são sobre você, mas sim sobre o mundo interior de quem os faz, algo se transforma dentro de você. Jung chamava isso de projeções psicológicas. E entender esse mecanismo é como colocar um escudo invisível diante de qualquer tentativa de te ferir. Pense por um instante. Quantas vezes alguém já te acusou de ser algo que você não se reconheceu? Talvez alguém tenha dito que você é egoísta, quando na verdade você apenas colocou um limite saudável. Talvez tenham te chamado de arrogante, quando tudo o que você fez foi se posicionar com segurança. Ou ainda, te rotularam de sensível demais, quando sua sensibilidade é justamente o que te conecta de forma mais humana com o mundo. O que realmente estava acontecendo ali? Não era sobre você, era sobre eles. Cada pessoa enxerga nos outros exatamente aquilo que não consegue ou não quer enxergar em si mesma. É como se cada ataque fosse um reflexo distorcido projetado sobre você, mas que na verdade revela muito mais sobre quem projeta do que sobre quem recebe. Quando alguém te julga de forma dura,
está apenas tentando lidar com seus próprios medos, frustrações e inseguranças, e você se torna a tela onde esse filme interno é projetado. E o mais libertador é que, quando você entende isso, deixa de carregar o peso das palavras alheias, deixa de se sentir culpado, errado ou insuficiente. Ao contrário, passa a olhar para essas situações com um olhar de observador consciente. Você começa a pensar o que isso diz sobre o mundo interior dessa pessoa. O que ela está tentando esconder de si mesma? E nesse instante, a mágica acontece, porque você deixa de ser a vítima e se torna soberano de sua experiência emocional. Mas ainda existe um nível mais profundo nessa jornada, algo que vai além de apenas entender que os ataques não são sobre você. Porque se, de um lado é verdade que os outros projetam suas sombras, do outro é igualmente verdadeiro que muitos de nós construímos nossa identidade em cima do olhar dos outros. E enquanto sua identidade depender dessa aprovação externa, você continuará vulnerável às críticas e aos elogios. É por isso que o próximo passo é fundamental. Aprender a construir uma identidade tão sólida, tão enraizada em quem você realmente é, que nada do lado de fora possa te derrubar. E é aqui que chegamos ao ponto decisivo. Porque não basta apenas entender que as críticas, muitas vezes, são projeções do outro. Se dentro de você ainda existe uma identidade construída sobre a necessidade de aprovação, cada palavra externa continuará tendo poder. Pense comigo. Quantas vezes você se sentiu bem apenas porque alguém elogiou seu trabalho, sua aparência ou sua postura? E quantas vezes o contrário também aconteceu, quando uma crítica fez você duvidar de si mesmo? Isso acontece porque sua identidade está apoiada em algo frágil, como uma casa construída sobre areia. Um vento mais forte, uma opinião mais dura, e tudo desmorona. Jung falava sobre o processo de individuação, que nada mais é do que se tornar quem você realmente é, sem as máscaras que o mundo pede e sem depender da validação alheia. Imagine-se como uma árvore com raízes profundas. Quanto mais suas raízes vão fundo, menos os ventos da superfície conseguem te abalar. Essa é a diferença entre viver buscando aprovação e viver a partir de uma identidade inquebrantável. Quando você sabe quem é, não importa se alguém te chama de arrogante ou de fraco. Você não precisa se defender porque sua segurança vem de dentro, não de fora. E o mais interessante é que quando você para de depender do olhar externo, tanto os elogios quanto as críticas perdem o mesmo poder. O elogio não infla o ego, porque você não precisa dele para se sentir inteiro. E a crítica não destrói, porque você não precisa dela para saber seu valor. Esse equilíbrio é o sinal mais claro de que você encontrou sua identidade verdadeira. Agora, como desenvolver isso na prática? Uma forma poderosa é começar seu dia declarando verdades internas sobre quem você é, verdades que não dependem da opinião de ninguém. Dizer a si mesmo: eu ajo com integridade, eu respeito os outros, eu cresço a cada dia. Quando você internaliza isso, começa a sentir suas raízes se aprofundando. Só que existe um detalhe importante. Mesmo quando construímos uma identidade forte, ainda existe algo que pode nos ferir se não for encarado de frente. São aquelas partes de nós que tentamos esconder, negar ou rejeitar. E enquanto não fazemos as pazes com elas, continuaremos vulneráveis. É por isso que o próximo passo é essencial: olhar para a própria sombra e aprender a integrá-la. E talvez esse seja o ponto mais desafiador de toda a jornada. Porque encarar a própria sombra não é nada confortável. A sombra é aquilo que você rejeita em si mesmo, aquilo que tenta esconder dos outros, e
e muitas vezes até de você. São os medos, as raivas não expressas, as inseguranças que você finge não existir. Só que quanto mais você foge dela, mais poder ela ganha sobre a sua vida. Já percebeu como algumas situações parecem acionar um gatilho desproporcional em você? Como uma crítica simples pode gerar uma reação intensa, ou como um comentário pode despertar uma dor antiga? Isso acontece porque a sombra está lá, esperando para ser reconhecida. Jung dizia que aquilo que não trazemos à consciência retorna como destino. E é exatamente isso. Enquanto você não encara, repete padrões. Fica preso em ciclos de autossabotagem, relacionamentos que se repetem, escolhas que parecem sempre levar ao mesmo lugar. Integrar a sombra significa se permitir olhar para dentro sem julgamento, acolher aquilo que você negou por tanto tempo e entender que até as partes que parecem frágeis ou escuras têm algo a ensinar. Quando você aceita sua sombra, ela perde a força de te controlar. O medo vira coragem, a raiva pode ser transformada em força de ação, a insegurança se converte em humildade. E o mais bonito é perceber que, ao abraçar o que antes rejeitava, você se torna mais inteiro. É como juntar as peças de um quebra-cabeça que estavam espalhadas e, de repente, a imagem começa a fazer sentido. Essa integração não significa que você nunca mais sentirá dor ou conflito interno, mas sim que, quando eles surgirem, não serão monstros escondidos no escuro, serão aspectos conhecidos que você aprendeu a lidar. E isso traz uma liberdade enorme, porque no fim das contas, ser forte não é esconder as próprias feridas, mas sim caminhar com elas à vista, sem medo. E é justamente aqui que surge o próximo passo, porque depois de integrar sua sombra, existe um movimento natural de expansão, um chamado para usar essa nova força, não apenas para si, mas como um farol para iluminar o caminho de outros que ainda estão perdidos na própria escuridão. E quando você chega nesse ponto, algo extraordinário acontece. A dor, que antes parecia apenas peso, começa a se transformar em propósito. Não é mais sobre fugir das críticas, esconder suas feridas ou fingir que nada te afeta. É sobre usar tudo isso como combustível para crescer e se tornar alguém que inspira pelo simples fato de existir de forma autêntica. A cada vez que você integra uma parte da sua sombra, nasce também a capacidade de enxergar o outro com mais compaixão. Afinal, você reconhece nele as batalhas que já travou dentro de si. E isso muda tudo, porque onde antes você via ataque, agora vê fragilidade. Onde antes reagia com defesa, agora responde com consciência. A sua presença começa a ter um peso diferente. Pessoas passam a sentir que há algo em você que não se abala facilmente, e isso gera confiança. É quase como se sua alma falasse mais alto que suas palavras. E aqui está a virada. Quando você se torna esse farol, não precisa convencer ninguém de nada. Sua vida em si se torna uma mensagem. O silêncio da sua paz fala mais alto que 1000 discursos. E isso atrai, naturalmente, pessoas que também buscam clareza, equilíbrio e força. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E despertar é exatamente isso: viver de dentro para fora, guiado pela sua própria luz. Só que essa luz não é feita apenas de virtudes, mas também das cicatrizes que você decidiu não esconder. É a mistura de dor transformada em aprendizado, medo convertido em coragem, falhas que se tornaram sabedoria. E quanto mais você se aprofunda nisso, mais percebe que o verdadeiro poder não está em controlar o que os outros dizem ou pensam, mas em escolher quem você decide ser apesar de tudo. Essa é a liberdade suprema, viver sem precisar da aprovação externa,
sem medo da rejeição, sem se curvar diante de críticas vazias. E quando você toca esse estado, abre-se a última e talvez mais poderosa etapa. Compreender que cada desafio, cada crítica, cada sombra e cada dor foi, na verdade, um chamado para você despertar para a sua verdadeira grandeza. No fim, tudo se resume a uma escolha: continuar vivendo como refém das palavras e das opiniões dos outros, ou assumir o poder de construir sua própria paz interior. A vida sempre vai colocar desafios diante de você, mas é a forma como você decide responder que define a sua verdadeira força. Lembre-se, a dor que você sente hoje pode ser o alicerce da sua grandeza amanhã. Então, se essa mensagem tocou você de alguma forma, eu quero te convidar a mergulhar ainda mais fundo. Explore os outros vídeos do canal, porque cada um deles traz uma chave diferente para esse processo de transformação. E claro, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, assim você continua caminhando junto comigo nessa jornada de autoconhecimento e força interior.